Olá, meus queridos, louvado seja Deus. Seguimos aqui caminhando juntos pela palavra, por mais um trecho, na verdade, da palavra, e quanto mais nós avançamos, mais percebemos que a Bíblia não é apenas um livro de história antiga, a Bíblia é viva, ela revela o coração de Deus, confronta o nosso coração e nos chama para mais pertinho dele todos os dias. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós vamos caminhar por Neemias, os capítulos 8 ao 10. E vamos ver que depois da reconstrução dos muros, algo ainda mais importante começa a ser restaurado, que é o coração do povo. Não bastava Jerusalém estar protegida por fora, Deus queria restaurar o povo por dentro. Então o capítulo 8 começa dizendo algo poderoso. Todo o povo se reuniu como um só homem. E isso é lindo porque revela unidade, fome espiritual e sede de Deus. E somente depois da restauração física e social que começa uma restauração espiritual profunda. Então Esdras, o escriba, surge novamente. E agora nós vemos uma parceria linda entre Neemias e Esdras, entre o construtor e o sacerdote, entre o trabalho prático e a palavra de Deus. E mais uma vez a Bíblia mostra que dois são melhores do que um. O povo pede que tragam o livro da lei e olha isso, ninguém obrigou o povo. Eles desejavam ouvir Deus. E Esdras lê a palavra diante de homens, mulheres e todos os que podiam entender. E há algo muito bonito aqui. No avivamento do povo de Deus, houve uma participação muito maior das mulheres na vida espiritual da nação. Todos estavam envolvidos e o texto diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos e por 4 horas ouvindo a palavra. Que fome, que sede de Deus. E Esdras sobe numa plataforma de madeira, abre o livro e quando faz isso, todo o povo se põe em pé, num sinal de honra, de respeito, de prontidão para ouvir. Depois levantam as mãos em adoração e se inclinam com o rosto em terra diante do Senhor. Isso era reverência profunda, profunda adoração. Os levitas então começam a explicar a palavra ao povo. E uma palavra aparece várias vezes nesse capítulo: entender. O alvo não era apenas ouvir a palavra, era compreender, era deixar ela entrar no coração. E quando entendem, o povo começa a chorar, porque a palavra ela revela pecado, ela revela distância. E nesse caso revelou o quanto o povo tinha se afastado de Deus. E todo o povo chorava. Era a expressão de arrependimento verdadeiro. Mas então Neemias, Esdras e os levitas dizem algo muito forte. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Que palavra linda! Nossa alegria não é a nossa força. Nossa força é saber que Deus ainda se alegra em nós. A alegria é algo muito sério no céu. Circunstâncias não criam nem destroem essa alegria, porque ela nasce da certeza de que Deus continua no trono, cuidando do seu povo, realizando propósitos. E então o povo celebra. Eles descobrem na lei a festa dos tabernáculos e começam a obedecer. Eles fazem cabanas, celebram, adoram. E a Bíblia diz que houve uma celebração inédita. Todos estavam muito alegres. Não era apenas uma emoção externa. O próprio coração do povo estava sendo restaurado. Que coisa linda isso! E então nós chegamos ao capítulo 9 e agora o ambiente muda novamente. O povo se reúne em jejum com um pano de saco e terra sobre a cabeça, sinais visíveis de arrependimento, porque o arrependimento não é apenas a porta de entrada para o reino, é também a porta para continuar caminhando nele. E eles começam ali a confessar os seus pecados e também os pecados dos seus pais. E isso é algo muito profundo porque o povo entendia essa identidade coletiva. Eles percebiam que muitos pecados eram culturais, eram pecados herdados, repetidos por gerações. E quebrar esses ciclos era necessário para viver um novo começo com Deus.
E então Neemias registra uma das orações mais lindas da Bíblia, uma verdadeira adoração de avivamento. E eles começam exaltando a Deus. Só Tu és Senhor. Eles reconhecem que Deus sempre foi fiel, sempre manteve a sua aliança, sempre demonstrou misericórdia, mas também reconhecem algo poderoso. O povo recusou ouvir, o povo não se lembrou de Deus, e essas duas atitudes continuam afastando muitas pessoas do Senhor até hoje. Não ouvir e esquecer. Mesmo assim, Deus continuou sendo misericordioso, e o texto mostra um ciclo muito triste. Pecado, aflição, clamor, livramento e depois um novo afastamento. Mas ainda assim, Deus continua respondendo. Deus continuava acolhendo o seu povo quando ele se quebrantava. Quanta misericórdia! Então eles decidem renovar a aliança com Deus. No presente, qualquer coisa pode acontecer quando um povo decide voltar sinceramente para o Senhor. E aí eles fazem compromissos muito práticos, prometem guardar a lei, prometem não se contaminar, prometem honrar o sábado. E isso era muito importante porque ignorar os anos sabáticos foi uma das causas do exílio. Todos ali assumem um compromisso com as ofertas, com o sustento da casa de Deus e com os ministros. Porque contribuir para o reino nunca foi peso. Contribuir para o reino é privilégio. E eles dizem, não desampararemos a casa do Senhor. E isso é muito forte. Queridos, capítulo 8 ao 10 nos mostra que avivamento verdadeiro não é uma emoção passageira. É quando a palavra ela volta ao centro, é quando existe entendimento, é quando o coração se quebranta. E quando há arrependimento, mudança prática, compromisso e fome contínua de Deus, isso é verdadeiro arrependimento. E no meio de tudo isso, como sempre, Jesus ele é revelado para nós, porque Esdras, lendo a palavra, aponta para Cristo, a palavra viva. Neemias, reconstruindo os muros, aponta para Cristo, restaurando a nossa identidade. E a aliança renovada aponta para a nova aliança que Jesus faria através do seu sangue. Hoje não precisamos apenas reconstruir muros físicos. Deus deseja restaurar áreas quebradas dentro de nós. E talvez existam brechas abertas ainda no teu coração, no nosso coração, áreas esquecidas, parte da nossa vida que precisam voltar para a presença de Deus. E a restauração ela começa exatamente como aconteceu aqui, ouvindo a palavra, entendendo, se quebrantando e voltando para Deus de verdade. Amém, queridos? Essa é a palavra, essa é a Bíblia em histórias vivas. Que o Senhor nos dê fome pela palavra, um coração sensível, alegria verdadeira e coragem para viver uma fé na prática, de forma profunda, sincera, sem apenas ouvir Deus, mas obedecer a Ele também. E amanhã a gente continua caminhando por Neemias, vendo como Deus continua restaurando não apenas uma cidade, mas um povo inteiro para sua glória. Amém? Um grande abraço. Até amanhã.